Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Érica aqui. Oi pessoal, Juliana aqui, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre autoimagem e como a autoimagem influencia a nossa vida, tá certo? Então a Érica vai conceituar aí a questão da autoimagem para o nosso entendimento, porque eu acredito que esse é o ponto crucial para a vida de uma pessoa. É como se fosse a abertura da cortina, né? Tirar a venda dos nossos olhos, porque quando a gente entende esse conceito, realmente a nossa vida muda, ok? Então vamos lá, Érica? Então, pessoal, a autoimagem é a forma como você se vê. Então, é a imagem que você tem de você mesmo, baseado na sua aparência física, nas suas emoções, nas suas habilidades, nos seus pensamentos, na sua personalidade. E tudo isso é adquirido através das experiências que a gente tem desde criança até a nossa vida atual. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Então, Aí nessa questão, então, seria mais ou menos assim. Então, essa autoimagem, ela é construída na infância. E sim. você comentou que durante a experiência da vida de uma pessoa também pode acabar criando uma autoimagem. Então vamos supor, se a pessoa passou por determinada experiência aos 20 anos de idade, aquilo pode determinar uma autoimagem sobre aquele assunto que ela experienciou? Sim, sim. Lembrando que as experiências mais marcantes e que ficam no nosso inconsciente e que vai gerar algum padrão de repetição na vida adulta, geralmente é na fase infantil. Porém, na adolescência, até a Juliana citou 20 anos, e isso você presenciou algo, você teve alguma experiência. Se essa experiência foi negativa, te gerou um forte impacto assim na sua vida, você vai ter como se fosse um trauma. Então aquilo te marcou. Então você vai afetar a sua autoimagem, positiva ou negativamente. Sensacional. Entendeu? Então tudo que a gente tende a fazer na nossa vida é baseado na autoimagem que a gente tem. Nossa, sensacional. Entendeu? Você sabe, né? Eu sou fã desse tema. Pra mim esse tema é maravilhoso, porque isso rege a nossa vida, né? Até arrepia. Porque assim, é igual a Erika falou. Se eu tenho uma experiência, eu experienciei algo, eu preciso ter muita sabedoria para que, se for algo negativo, para que eu não crie como que eu posso falar? Para que eu não crie Um bloqueio. bloqueio e radicalismo sobre aquele assunto, porque Sim. não significa que aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Sim. É igual um jovem quando vai procurar emprego. Não é porque ele recebeu um não numa entrevista que todas as entrevistas serão da mesma forma. Sim. Então, isso é maravilhoso, assim, quando a gente tem esse conhecimento, né? E Então, principalmente porque isso influencia todas as áreas da nossa vida, né? maravilhoso. É aquilo, né? A gente vai, por causa de toda uma criação e da maneira toda a nossa criação vai reger a nossa autoimagem. E com base na nossa autoimagem, a gente vai julgar não só a gente vai julgar o outro. A gente vai julgar o nosso externo, as pessoas à nossa volta. E todas as coisas que a gente julga, na verdade, se você for se analisar, ela tem relação com você. Então, aquilo que eu julgo no outro não diz respeito ao outro, diz respeito a mim mesma. Então, observe bem o que você julga no outro, o que você aponta o dedo no outro, porque geralmente tem relação com você mesma, né? Então, isso é muito importante observar, né? Sensacional. E aí eu tava pensando aqui, então vamos lá, você falou da questão da pessoa passar por uma experiência negativa, aquilo pode causar um trauma. Sim. Se ela passar por uma experiência positiva, eu vou falar na minha linguagem, né? A psicanalista aqui é você, mas eu vou falar na minha linguagem e depois você me corrige. Então seria assim, a pessoa passou por algo negativo. Então ela teve uma experiência negativa, pode gerar um trauma e ela criar uma imagem perante aquela situação. Certo. E o lado positivo é verdadeiro? Então, por Sim. exemplo, se eu tiver uma experiência super positiva, eu tenho tendência a ter uma imagem positiva perante aquela situação? Sim, sim. As experiências positivas que acontecem na nossa vida, a mesma coisa.
com a negativa acontece na positiva. Então, aquela experiência vai gerar uma autoimagem sobre mim, e essa autoimagem, na fase adulta ou na fase infantil, em qualquer fase, ela vai nos dar autoconfiança, autorrespeito e vai afetar nossa autoestima. Por quê? Porque a autoimagem está diretamente relacionada com a nossa autoestima. Por quê? Porque a autoestima, ele é o julgamento da nossa autoimagem. Então, se a autoestima é o julgamento da nossa autoimagem, ela vai julgar alguma coisa. Julgar o quê? Julgar como a maneira que a gente se vê sobre nossa aparência física, nossos pensamentos, nossas habilidades. Então, a autoestima vai julgar isso. Se isso foi bom, se eu tive uma autoimagem positiva, a minha autoestima é boa. Se a minha autoimagem é negativa, a minha autoestima é baixa. Entendeu? Sensacional, maravilhoso. E aí tem uma coisa, esse assunto é muito interessante. Eu vou fazer várias perguntas aqui. Aí você entrou no parâmetro da autoestima. A questão da autoestima é interessante, por quê? Hoje a gente vê em alta essa questão da autoestima, porque eu tenho autoestima, portanto eu faço o que eu quero, e não tô nem aí e tal e tudo mais. E aí a gente acaba observando atitudes que você fala, mas essa pessoa fala que ela tem autoestima tão em alta, só que ela tá fazendo coisas que não faz bem pra vida dela. Aí tá, mas Juliana, isso não é julgamento? Você não tá julgando que a pessoa tá fazendo algo que não é bom pra vida dela? Mas aí a gente pode determinar alguns padrões, porque, por exemplo, então vamos lá, a comida excessiva. Não é julgamento quando a gente fala que a pessoa está comendo excessivamente. Se a pessoa comer excessivamente, isso vai fazer mal para a vida dela. Então, se ela está tendo uma atitude de comer excessivamente faz mal para a vida. Então, tá em desacordo a autoestima verdadeira dela. Ela está falando que ela tem autoestima, mas ela está agindo de uma maneira ao contrário. Exato. Da mesma forma, a pessoa está bebendo excessivamente e ela fala que ela tem autoestima. Da mesma forma, a pessoa, ela usa, usa drogas ou fuma excessivamente, enfim, faz diversas coisas e fala que tem autoestima. Não tá congruente, né? Não tá coerente aí. Porque assim, só pra exemplificar, é até uma questão assim, porque a pessoa, ela tende, porque assim, eu entendo que no parâmetro da psicanálise a autoestima é diferente do que a grande população acredita que é. A população acredita que a autoestima é você olhar pro espelho, se sentir bem consigo mesmo e tá tudo certo. E é muito mais profundo, né? Sim. A autoestima tá relacionada com as ações que você faz pra si mesmo. Exato. E com aquilo que você aceita na sua vida. Exato. É isso, né? Exato. Maravilha, Por então... quê? Porque é em todas as áreas da nossa vida, né? E a autoestima, ela tá relacionada com, igual a Juliana falou, com aquilo que você faz. Então, se eu tenho uma autoestima boa, positiva, eu vou fazer coisas que têm coerência com a minha autoimagem. Sensacional! Entendeu? Então, exemplo, se eu, Érica, me acho bonita, supondo. Eu vou lá e me acho, eu tenho uma autoestima boa e a minha autoimagem é boa. Por quê? Porque eu me acho bonita, me valorizo, eu cresci com aquilo positivo, pessoas falando que eu sou bonita e eu me considero bonita, então eu sou bonita e tenho isso que eu sou bonita. Então, o que acontece? Você, Juliana, vem e fala pra mim assim, Érica, você é feia, mas você não é bonita, você é feia, porque as pessoas lá fora sempre criticam a gente. Então, você tem que ficar de olho, pra isso não afetar a sua autoestima. Porque se afetou a sua autoestima, afetou a sua autoimagem. Sua autoimagem não tá forte. Porque senão não afetaria. Senão não afetaria. O problema não é a pessoa que fala, e sim a autoimagem que você tem formada de si mesmo. Exato. Então, se a autoestima sua é boa, é positiva, a sua autoimagem também é positiva. E o que o outro fala sobre você não vai interferir na maneira com que você se vê, porque aquilo tá forte dentro de você. Entendeu? Então, isso em tudo, nos meus pensamentos, nas minhas habilidades. Se eu tô num trabalho e eu sei que eu faço um trabalho bom na empresa em que eu trabalho, e alguém de fora vem e me xinga, me dá esporro e fala que eu tô fazendo coisa errada, eu tenho que analisar. Eu estou de fato fazendo algo errado? Então, deixa eu aprender. Ter humildade para dizer, deixa eu aprender.
Se eu estiver certa de que aquilo está certo, né? Aquilo não é para me atingir. Espera, eu tenho que refletir. Aquilo tá certo? Então, por que que eu vou me ofender da outra pessoa falar da minha habilidade no meu trabalho? Só que aí, né? aí entra um problema, né? Aí entra na minha parte aí, que é carreira. Aí entra um problema. Por quê? Qual que é a questão, né? A gente também tem que analisar e teria que falar o seguinte. Então, vamos lá. Tenhamos humildade. Então, o que é humildade? O chefe veio e me deu um puxão de orelha. Não adianta eu estufar o peito e falar, eu sou a melhor profissional que existe, eu não erro, pronto, e acabou, o chefe tá errado, porque a minha autoimagem é forte. Não. Então, pera lá. Qual foi o processo? O que é o processo? A técnica de fazer o trabalho. O trabalho foi feito corretamente ou incorretamente? Não, foi incorretamente, então vamos assumir. Então, aí, voltando aí pra carreira, aí teria que avaliar. Por quê? Porque tem muita gente ruim achando que é boa, o chefe dá puxão de orelha e não aceita, fala que o chefe é ruim. Tem isso também. Então, na questão da carreira é complicado, né? Porque aí existe esse ponto. Porque as pessoas, no caso da carreira, muito dificilmente a pessoa consegue avaliar que ela está precisando melhorar aquela capacitação dela. Mas tem pessoas que têm essa humildade. Tem pessoas que têm. São poucas as pessoas, né? Mas tem pessoas que têm. Então, assim, você tem que ser crítico com você mesmo. Sim, você essa é a questão, ser crítico com você você mesmo. tem que refletir e pensar, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho? Poxa, eu não tô fazendo um bom trabalho. Então, você tem a humildade de reconhecer que você não tá fazendo o melhor que você pode fazer. Entendeu? Exato. Mas, em todas as áreas da vida, você vai julgar as áreas da sua vida de acordo com a autoimagem que você tem sobre si mesmo. Exato. Igual você estava falando lá, né, da questão, eu sou bonita, porque eu fui criada, né, com um reforço positivo, que eu sou bonita, tal, e tudo mais, né? Os meus cachinhos são maravilhosos. Então, o que acontece? Se chega alguém pra você e fala, né, hoje em dia, Érica, seu cabelo é feio. Como que você vai reagir? Então, aí entra a minha autoimagem. Se eu acreditar na pessoa falando que meu cachinho é feio, isso já vai dizer que a minha autoimagem não tá boa. Que eu estou apenas mascarando, reforçando que é bonito, mas que eu tenho autoimagem boa, que eu tenho autoestima positiva e tudo mais. Mas no fundo eu me senti ofendida. Se eu me senti ofendida, ali é a ferida. Ali significa que sua autoimagem não tá boa, que você precisa de autoconhecimento, precisa de autoanálise, precisa se analisar para você ver e reforçar isso. Porque quando a nossa autoimagem é boa, a gente é autoconfiante dentro da gente, é natural, é de dentro para fora. Então, e é uma questão, é isso que eu gostaria de materializar mais, né? Porque é uma questão muito interessante, porque seria mais ou menos assim, né? Então nós demos o exemplo aí da beleza do cachinho, da carreira, que a carreira é bem complicada, é bem delicado. É mais complexo. É mais complexo. E agora vamos pegar um exemplo, assim, suponhamos que eu fosse uma pessoa que come demais, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso real, vai? Eu sou carnívora, eu como carne excessivamente, tá? E aí, qual que é a grande questão? Se você chega e fala assim pra mim, Juliana, você tá comendo muita carne, muita gordura, eu tenho duas maneiras de reagir. Opa, pera lá, eu sou uma pessoa controlada, eu tenho autocontrole sobre aquilo que eu tô ingerindo, ou eu só falo que eu sou uma pessoa autocontrolada, mas na realidade não sou. Aí depende. Então se a Érica chega pra mim e fala, Juliana, você tá comendo muita carne, comendo muita gordura, por hoje já deu, né? Por quê? Porque se você exceder, aí você vai prejudicar a sua saúde. Então, se eu for uma pessoa que realmente tem uma autoimagem boa, de que eu sou uma pessoa controlada, uma autoestima, que eu realmente cuido da minha vida, eu vou falar, meu, a Érica tem razão. Melhor eu parar por aqui, a minha cota de carne vermelha já foi o suficiente. Agora, se isso é real, tá, gente? Agora, se eu estiver mascarando uma autoimagem, uma autoestima, e na verdade, no profundo, eu sou uma pessoa negligente com a minha saúde, o que eu vou fazer? Érica, que nada. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Cuida da sua vida. Deixa quieto, eu sei o que eu tô fazendo.
Orgulho isso, hein, gente? É orgulho. Orgulho. E aí a autoimagem tá enfraquecida, É. porque o fato de eu ter respondido assim significa que eu não pensei nem um pouco naquilo que a Erika falou. E realmente eu tô excedendo. É No porque aí, fundo, geralmente... essas pessoas sabem que elas estão excedendo, só que elas querem viver com essa máscara, né? Elas querem colocar essa máscara para se defender de algo. Porque no caso, emocionalmente. Né? exato. No caso da carne, poderia comer o dia inteiro, tranquilamente, tal e tudo mais. Só que vai fazer bem pra saúde? Não, não vai. Então eu tenho que ser uma pessoa controlada, pronto, e acabou. Né? E aí, assim, se eu penso, eu sou uma pessoa controlada, eu consigo, por mais que eu ame determinado alimento, eu consigo me controlar perante ele. Ou seja, por que eu consigo me controlar? Eu consigo me controlar porque eu tenho a minha autoimagem formada de uma pessoa controlada em relação ao alimento que eu estou ingerindo. Ju, então quer dizer que quando a pessoa excede, ela não é controlada, ela não tem uma imagem boa? É óbvio. Sim. É óbvio. E ela pode repetir várias vezes, como, né, igual a sociedade, as pessoas falam aí, mas autoestima é você repetir lá 1000 vezes que é linda, que é bela. Se aceitar do jeito que você é. Mas não, gente, porque internamente a pessoa sabe que não é aquilo. Internamente, inconscientemente, a sua mente está dizendo assim, não, mentira, você está mentindo para você mesma. É mentira, você não é assim. Mas daí não, eu tenho que ser assim, a sociedade tá falando que eu posso ser assim, tá tudo bem ser assim, eu não preciso sofrer para mudar. Aí entra em vídeos passados que nós falamos que a mudança vai gerar sofrimento. Dor. Da mesma forma, eu vou comer carne vermelha, em determinado momento eu vou ter que parar de comer, porque se eu exceder aquilo eu vou fazer mal para minha saúde. E é pior que a verdade mesmo, né? Porque a minha ferritina é alta. Né? Então, assim, não adianta eu querer mascarar. Não, eu vou aceitar, eu gosto, então eu como mesmo. Não sei o dia da manhã. Que se lasque o amanhã, não dá nada, deixa assim mesmo. Eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Existem duas maneiras que a gente pode sofrer, né? Ou a gente sofre devagarzinho ou a gente sofre rápido. Então tá, vou comer excessivamente. Das duas, uma, eu vou ficar doente e vou ficar padecendo, ou vou ficar doente e morro de uma vez. Eu tenho controle sobre qual das duas formas eu vou passar? Não tenho controle de nada, né? Eu também não sei o que pode acontecer comigo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer o máximo possível para tentar prevenir o que for mais grave. Então eu vou ter autocontrole sobre mim. Por quê? Porque senão vai chegar lá na frente e eu vou me fazer de vítima. Ai, coitadinha de mim, agora eu não posso mais comer carne vermelha, porque agora estourou de vez a ferritina. E aí? O que eu vou me controlar isso, agora, gente? caramba. O que se chama isso? Autorresponsabilidade. E a autoimagem e a autoestima está diretamente ligado com a autorresponsabilidade. Porque se você não tiver autorresponsabilidade sobre aquilo que você faz, né? Não tem como, aquilo vai te afetar de todas as maneiras. Se você não tiver autorresponsabilidade em dizer assim, espera, eu tenho o controle da minha vida e as minhas ações estão me levando para um caminho que eu não quero percorrer. Tá me fazendo sofrer de uma maneira emocionalmente, né? Que eu não quero. Então, você precisa ter a responsabilidade de tomar atitudes certas, tomar a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, né? Para te encaminhar para o que você quer, para a sua autoimagem, a sua autoestima fortalecida, a sua autoconfiança, né? O seu propósito de vida. Isso tudo tem a ver com as decisões que você toma. E aí, Érica, baseado no que você está falando, nós podemos falar o seguinte, então a nossa vida é reflexo da nossa autoimagem. Sim. Uma vida que nós consideramos, aí baseado no último vídeo, né? Uma vida, nós falamos, né, dos hábitos ruins, né? Os hábitos que detonam a sua vida. Uhum. Então se a pessoa tem aquele hábito é porque ela tem uma autoimagem negativa. Por quê? Porque qual pessoa em sã consciência vai fazer algo que faz mal para si mesma? Exato. Uma pessoa que tem uma autoimagem negativa dela mesma, uma pessoa que se vê sem valor. Aí a pessoa, Ju, mas eu não me vejo sem valor, eu tenho valor. Tá, tudo bem. Você tá falando igual a Erika comentou, você tá falando, só que no seu inconsciente,
o que manda, quem manda é o seu inconsciente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E é fácil nós falarmos as coisas, né, de maneira consciente, só que o que manda é o inconsciente. Você fala que você tem valor, mas no seu íntimo você não tem valor, você não se vê como uma pessoa de valor. E por que isso? Porque as suas ações vão retratar o seu inconsciente. Exato. Isso é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso. E era exatamente isso que eu ia falar. Porque o inconsciente é... Por que você vê... É exatamente isso que a Juliana falou. Por que você faz coisas que você não gostaria de fazer e tá totalmente... Não tá relacionado com aquilo que você diz que é ou diz que não merece. Por quê? Porque as suas ações vão determinar o que o seu inconsciente está dizendo que você é. O seu inconsciente acredita que você não é merecedora, que você não que você não cuida da sua saúde. Então, o que você vai ter? Vai fazer coisas que realmente reforcem aquilo que está no seu inconsciente, para validar a sua autoimagem. Maravilhoso, Seu inconsciente gente. sempre vai validar a sua autoimagem. Maravilhoso. Sempre, regra. Então, Érica, então significa que aquilo que eu faço é aquilo que eu penso sobre mim? Sim. Pode não ser pensamento consciente, tá? Interno, mas o seu comportamento sempre vai dizer respeito sobre o seu inconsciente. Aí que vem, aqui, agora entram as grandes questões, né? Porque aí pode ter gente falando assim, Ju, mas eu namorei um cara e ele é safado, sem vergonha tal e tudo mais. Você tá falando que eu atraí esse cara porque inconscientemente eu quis ele. Difícil, né? Mas sim. Ju, mas deixa eu ver o que mais que a gente pode ter de exemplo. Mas porque eu tô num trabalho, que meu chefe é isso, aquilo. Você tá falando que eu tô nesse trabalho inconscientemente porque eu me vejo assim? Infelizmente, sim. Ju, é porque eu queria isso, mas é muito difícil, eu acho que eu não consigo. E você fala, e aí você tá falando que eu realmente não vou conseguir porque eu tô pensando que eu não consigo? Sim. Qual que é a grande questão, gente? Se nós formos falar de todos os acontecimentos aqui, o vídeo vai ficar gigantesco. Por mim, eu ficaria aqui, né? Mas assim, não dá pra... Qualquer dia a gente faz outros vídeos sobre esse tema. Mas sim, por mais maluco que pareça, por isso que o autoconhecimento, a terapia, ela é imprescindível na nossa vida. Por quê? Vamos falar de relacionamento amoroso, Érica. Então vamos lá. A pessoa começa a namorar com um cara, né? E o cara é safado, tá? O cara gandaeiro. E aí a menina começa a reclamar do cara, mas nunca termina. Esse é um cenário. Aí o outro cenário, que acontece bastante, mas não é divulgado, tá, galerinha? É só a parte negativa divulgada. Aí o outro cenário. A menina encontra um rapaz maravilhoso, né? Que é respeitador, trabalha, treina, né? Quer formar família e ser pai e trata a menina super bem. Cavalheiro e tal, e faz as coisas, né, que lhe cabe, né, enquanto homem, enfim. Temos dois cenários. Um cenário que a mulher atrai o cara, né, o mais gandaeiro, mais safado, e outro cenário que a mulher encontra um cavalheiro, um verdadeiro homem de família. O que faz cada mulher atrair um tipo de homem diferente perante a autoimagem dela? Então, é exatamente isso, tá ligado com a maneira com que ela se vê e, além disso, aquilo que eu falei no começo do vídeo, a experiência que ela teve dentro de casa. Então, se ela teve uma família, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de casal dentro de casa, com respeito, com amor, ensinando tudo isso, ela teve experiências na vida, na infância dela, na adolescência dela, durante toda a vida dela, de como é um casamento, né? Um casamento saudável. Então, ela vai atrair, porque ficou no inconsciente dela, ela vai captar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela se vê com valor, e o valor dela é o quê? Eu mereço alguém
assim como meu pai, um homem como meu pai. Eu mereço ser como a minha mãe, porque eu peguei ela como exemplo. Porque meu pai é o meu exemplo. Eu quero um homem assim para mim. Então, a minha autoimagem é positiva. Isso foi reforçado para essa pessoa durante toda a infância, adolescência e vida dessa pessoa. Entendeu? Então, essa pessoa vai atrair ou se relacionar com esse tipo de pessoa, mais, né, um casamento saudável, um relacionamento saudável. Agora, essa outra pessoa que não teve nada disso, provavelmente ela vai se relacionar com pessoas negativas, né? Um relacionamento geralmente abusivo, né? Por quê? Porque é isso que ela tem de experiência, ou não teve experiência nenhuma sobre pai, sobre influência de casamento, de felicidade dentro de um relacionamento. Como que eu vou me espelhar em um relacionamento saudável se eu não tenho nenhum para me espelhar? Se bem que essa questão também é uma questão que nós já discutimos, né? Que é um ponto aí que eu tenho algumas questões em relação a isso, né? Porque muito se fala também em relacionamento abusivo, só que também existe a parte da pessoa que... É maluco o que eu vou falar aqui, é complicado, mas também existe a parte da pessoa que ela tá se relacionando. Aí tá, ela começa a conhecer a pessoa, aí ela começa a ver alguns hábitos estranhos da pessoa no relacionamento. Se ela tá com uma autoimagem saudável, ela já vai terminar aquele relacionamento, ela não vai estender. Tem isso também. Essa é a grande questão. Por quê? Porque tecnicamente no relacionamento, por exemplo, a pessoa tá namorando, já vê algumas coisas, esquece, no casamento não vai ser diferente, esse sonho de que vai mudar, não vai. Então essa questão de relacionamento abusivo também é complicado, porque daí a gente coloca a outra pessoa como vítima. Só que às vezes não que ela seja uma vítima, e sim ela está com a autoimagem deturpada, e por isso ela acaba se permitindo, mas não é que a questão que ela se permite porque ela deixa, mas é porque é como se ela acreditasse que é aquilo que ela merece. Exato. É profundo isso, gente. Profundo, aí teria que trabalhar mais em terapia, um outro vídeo só pra isso. Mas só pra vocês entenderem que nada é determinante, sim, né? E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nossas experiências. Então, se eu estou em um relacionamento onde eu vejo que a pessoa já está se comportando de maneira, né, que eu não estou gostando, não é de acordo com o que eu gosto, com os meus valores, com o que eu quero para minha vida, gente, cai fora enquanto é tempo. Por quê? Porque se a sua autoimagem tiver valorizada, tiver firme, você vai ter força de sair. Exato, você não vai permitir. Se a sua autoimagem for realmente fraca, e você, né, realmente se deixar iludir por aquela pessoa, mesmo que você sabe, ele me faz sofrer às vezes, mas eu amo ele. Não, se a sua autoimagem for fraca, você vai se deixar levar. Se a sua autoimagem for forte, você vai ter força para sair. Exato. E se você acha que não tem força suficiente, busque ajuda, gente. Busque ajuda. Exato. Porque, assim, a grande questão, gente, de toda essa questão do vídeo é o seguinte: tudo que nós realizamos no nosso dia e na nossa vida é o reflexo da nossa autoimagem. Exato. É aquilo que nós falamos. As nossas ações refletem a nossa autoestima. Sim. Acabou. As nossas ações refletem nossa autoimagem. Acabou. Sim. Essa é a grande questão. Então, se eu saio de casa falando assim, eu sou uma profissional de excelência e de alta performance, eu vou fazer atividades de excelência e alta performance, ponto final. Eu vou chegar no trabalho e vou fazer o meu melhor. Sim. Essa é a grande questão. Agora, se eu saio de casa, trabalhar é ruim, trabalhar é chato, que saco, mais um dia, tem que acordar cedo, meu chefe, blá blá blá. Qual é o comportamento que você vai ter no seu trabalho? Eu vou fazer essa atividade aqui. Que saco, tem que fazer isso. Energia desse tamanho. Nada de energia. E se você não colocar nada de energia, você vai fazer aquilo que você é pago para fazer, você nunca vai aprender mais, você nunca vai saber o seu potencial, você nunca vai se achar um profissional extraordinário. Por quê? Porque é a forma como você está se vendo e a forma que você está agindo. Mas a forma que você age é por conta daquilo que você vê. De si mesmo e da situação.
Ou seja, é aquilo que você é, né? A nossa imagem nada mais é do que aquilo que você é internamente. Exato, exatamente. Né? Então, tudo aquilo que você é internamente, você tem a tendência de colocar para fora, no seu trabalho, na sua casa, nos seus ambientes, em tudo. Exato. Em tudo. Então, a reflexão pense muito bem em como você está sendo internamente, sabe? Quais são as atitudes que você está tendo? Por quê? Porque essas atitudes estão dizendo respeito sobre quem você é. Pera, se eu tenho uma vida que não é saudável, né, em todas as áreas da vida, então é porque você não se vê assim. Para você não é, e você acredita que você não merece ser saudável. Porque se você acredita que você é saudável em todas as áreas da sua vida, que você tem um relacionamento, você merece um relacionamento forte, que você merece uma família digna, abençoada, que você merece um emprego digno, abençoado, onde você trabalha feliz. Um marido honrado, um homem de valor. A sua vida financeira equilibrada, né? Você merece ganhar dinheiro. Então, se você consegue ver isso, né? Isso é porque a sua autoimagem está forte. E as suas ações vão refletir isso. Vai refletir exatamente isso. E aí, se você pensa dessa maneira, o que vai acontecer? Os ambientes que você frequenta, obviamente, serão diferentes. Exato. Né? Então, por exemplo, o ambiente que você frequenta, ele vai atrair um tipo de situação para sua vida. Só que você vai frequentar o ambiente de acordo com aquilo que você é. Exato. Essa é a grande questão, gente. Então, se você quer mudar de vida, se você quer mudar de vida, então começa a se observar como que tá a sua autoimagem e o que você tem feito, né? Porque se você faz coisas que não tem a ver com a sua autoimagem, você tá destruindo a sua vida, né? Se você não aumentar a sua autoimagem, não reforçar ela, né? Isso também vai acabar atrapalhando a sua vida, porque a gente, por mais forte que seja a autoimagem da pessoa, ela tem que estar mantendo. Isso é contínuo, gente, é contínuo. Você tem que manter, você tem que aumentar cada vez mais, aumentar cada vez mais sua autoimagem. Érica, mas como que eu aumento minha autoimagem? Se comportando de acordo com a mulher que você deseja ser. Exato. Se você quer ser uma mulher mais saudável, você vai diminuir as porcarias, vai começar a treinar, vai começar a dormir mais cedo, né? A passar menos tempo nas redes sociais. Estudar mais, né? Ter uma vida, procurar uma vida espiritual ali. Exato. Né? Quando nós falamos em estudar, gente, pelo amor de Deus, não é só estudo voltado para a área profissional, eu já falei aqui, é estudo na área financeira, é estudos de conhecimentos gerais, é estudo de filosofia, de autoconhecimento, estudar para ser uma pessoa melhor, é isso, tudo saúde emocional. Isso. Então, isso é aumentar, é assim que você consegue aumentar a sua autoimagem. Ah, Érica, a minha vida foi só por Deus. Então, minha autoimagem é lá embaixo. Gente, a gente tá dando a resposta aqui. Então, dá pra mudar. Você não é obrigada a viver o resto da vida como você tá. Que as pessoas, que aí entra um outro conceito, né? As pessoas, elas têm a tendência de querer viver aquilo que os pais viveram e os avós viveram. E elas têm medo de quebrar essa herança, né, quebrar um padrão. Sim. E acabar sendo excluído da família. Mas aí é um outro tema, né? Sim. Mas isso acontece, né? Porque aí a pessoa tem medo da crítica. Em outro vídeo a gente vai falar mais, entrar mais nesse assunto. Mas a questão não importa as experiências que você teve, a sua vida não tá fadada a ser aquilo, tá? Exato. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito, muito, muito importante, ok? E, então, assim, tanto que eu tive questões na minha vida voltada na área profissional, né? Quando eu era mais jovem e tudo mais, estava começando a carreira, que se eu fosse me parametrizar por aquilo, eu não seria a profissional que eu sou hoje. Eu não teria estudado tudo que eu estudei, eu não teria feito tudo que eu fiz e não seria, não teria esse conhecimento aí sobre carreira. Então eu tive que mudar, ressignificar, a palavra é ressignificar. Eu ressignifiquei uma experiência negativa,
transformei, né, essa experiência e me aperfeiçoei para mudar. Entre outras áreas também. Na questão da saúde sempre foi tranquilo tal, e tudo mais, mas na questão de carreira mesmo. Então essa é a grande questão. Veja uma área da vida que você está com problemas. Ali você precisa melhorar a sua autoimagem. Exato. Tá? Esse é o grande ponto. Ju, tem problema com relacionamento, melhora a sua autoimagem. Começa a quebrar padrões, ele vem de família, e começa a aceitar que existe o contrário. Porque a minha birra com a mídia essa questão que falam aí de casamento, de namoro e tal e tudo mais, ela é totalmente deturpada. Existem pessoas boas, sim, para as pessoas se relacionarem. Sim, tá? Existem, gente. Existem. O problema é que a mídia não mostra isso. E o problema também é que a pessoa só convive com quem fala mal de relacionamento. E é por isso que às vezes a gente tem que mudar o nosso ambiente, para que a gente consiga mudar a autoimagem daquele pensamento, daquela opinião que a gente tem sobre determinado assunto. Essa é a grande questão. Se a gente está tendo problema numa área, existe a solução. A gente só precisa estar aberta a essa solução. Exato. E para isso a gente precisa mudar a nossa autoimagem. Essa é a grande questão. E querer, desejar, né? Ter essa ambição de algo melhor. Falar, opa, eu não aceito mais isso para minha vida. Sim. Tá? É a mesma coisa. É inadmissível, na minha opinião, falar mal de trabalho. Né? Não estou falando emprego, estou falando de trabalho. Tá? É inadmissível. Trabalhar é o que nos dá o sustento da vida. Né? Aí entra várias formas, né, de trabalho. Você não precisa sair para trabalhar hoje, né? Você tem outras formas de trabalho. A mulher hoje, ela pode empreender, pode trabalhar lá em casa, tal e tudo mais, e poder ter mais tempo para a família e para os filhos. Só que ela precisa gostar de trabalhar, gostar de empreender, aprender a empreender, trabalhar de casa, ganhar o dinheiro lá dela dentro de casa e tá tudo bem. Só que para isso ela precisa ressignificar o trabalho. Se for isso que ela quer, né? Se for isso que ela quer, se né? ela quiser também. Se não quiser trabalhar, ela vai se aperfeiçoar em mudar a autoimagem dela em relação, por exemplo, a ser mãe. Que ela pode ser uma mãe diferente da que a mãe dela foi. Exato. Em relação a estar em casa e valorizar as coisas de casa. Eu não estou trabalhando, mas eu estou em casa. Ótimo, eu vou cuidar da minha casa da melhor forma possível. Eu vou colocar uma plantinha aqui, eu vou arrumar um detalhe aqui. Sentir prazer, eu vou aconchegar meu lar, vou colocar uma cortininha aqui, né? Então, tudo aqui. Não existe essa questão de certo e errado, gente. O que existe se tem uma área da vida que eu quero melhorar, é porque ali eu preciso melhorar a minha autoimagem, eu preciso mudar aquilo que eu penso sobre aquela situação. Essa é a grande questão. Esse é o ponto. Não é reclamar e ficar por isso mesmo e ficar abafando, fingindo que tá tudo bem e criando máscara. Não, Nem não é se assim, vitimizar, né? Muito menos se vitimizar. É mudar. É mudar. Tá? Então essa é a grande questão. Então cuidado com os conceitos que vocês veem por aí de autoestima e de que tá tudo bem se aceitar e seja assim mesmo e continue com seus hábitos ruins, continue com seus vícios, tá certo. Você como que é? Você é poderosa, você é empoderada e blá blá blá. Odeio essa palavra, empoderada. Tem nada disso, é colocar o dedo na ferida e vamos lá, o que eu tenho que mudar? Começando por mim, eu tenho que ser mais calma, mais paciente. não ficar nervosa muito rápido, né? Mas é essa a grande questão, gente, porque é muito fácil a gente colocar justificativas pra gente permanecer numa situação de zona de conforto. Exato. Né? O problema é que as pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem sentir dor. Tudo que é desconfortável dói, né? Gera sofrimento e as pessoas não querem isso. Só que as pessoas têm que se avaliar mais, né? Se autoconhecer, né? Se questionar. Isso aqui tá agregando na minha vida? Isso aqui eu tô sendo mais feliz assim? Ou eu tô sendo só uma da moda, né? Eu tô só sendo o que a sociedade diz que é certo? Espera! Pensa sobre você, reflete sobre a sua vida, é a sua vida, o que você quer pra sua vida, né? Exato. Então, você precisa ter isso, essa ideia na cabeça de o que eu quero pra minha vida? Isso tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Tá me fazendo feliz? Eu tô, né, acima do peso, mas, tudo bem, eu sigo a regra de meu corpo, minhas regras,
Sou empoderada, eu sou empoderada faço o que eu quiser, e eu faço o que com eu meu quiser. corpo. Só que você vai no médico, o médico tá dizendo, olha, espera, sua glicemia tá alta, seu colesterol tá alto, seus exames tá alto, e você precisa, né, cuidar da sua saúde. Só que você prefere o quê? Seguir a sociedade ou seguir o que o médico tá falando sobre a sua saúde? Chega até a ser infantil negligenciar o que um profissional tá falando, né? E falar que não, tá tudo bem, eu sou feliz assim. Tá, só que, sua saúde tá gritando por cuidado. Né? E aí? Exato. Aí acaba sendo infantilidade. Ou seja, já, você né? tá mascarando aquilo. O que você não quer ver dentro de você que você precisa melhorar? Espera, você avalia. Aí pode ser que até tenha uma questão de repetição, emocional, padrão familiar e Sim. tal. E aí, às vezes, é forte mesmo e a pessoa não consiga, né, ter essa energia o suficiente pra mudança, né? Só que o primeiro passo, gente, é querer. O primeiro passo é a decisão, tá? Exato. Porque se você decide, você tem força pra tudo. Exato. Até porque aí a questão da decisão, ela vem com amor próprio, que vai ser tema do próximo vídeo, né? Eu digo mais, amor próprio ou cansaço, né? Porque uma hora você cansa, uma hora você sofre tanto, que você cansa de sofrer. Então, aquele cansaço te empurra, sabe? Aquela última gota te empurra pra você mudar de vida. É exatamente isso, sabe? Então, ou você cansa, ou você realmente tem que ter o amor próprio e decidir sair daquela situação. Exato. E se você não consegue sozinha, peça ajuda. Mas, pra pedir ajuda, a pessoa tem que querer também. Exato, né? Exatamente isso. Então... E aí que vem a terapia, tá, Ju, mas e aí, Eric? E aí, como que muda, tal, e tudo mais? Bom, primeira coisa é se ver diferente. É igual eu falei, eu saí de casa falando que eu sou uma excelente profissional, eu sou profissional de alta performance. Eu sou uma pessoa que cuida da saúde, eu sou uma pessoa apaixonada por atividade física. Eu tô falando isso. Não só falar, como se comportar durante todo o dia de acordo com aquilo que você tá falando. Até que vai chegar um momento que você vai agir. Então, se eu tô falando que eu amo atividade física, se eu tô falando que eu sou uma pessoa saudável, é óbvio que eu vou seguir minha rotina de treino, é óbvio que eu vou seguir minha alimentação correta. Se eu tô falando que eu sou uma excelente profissional de alta performance, é óbvio que eu vou agir de tal forma no meu trabalho. Né? Se eu tô falando que eu não aceito ou amizades, ou um relacionamento ruim pra minha vida, é óbvio que eu não vou me relacionar com pessoas desse tipo. Essas pessoas não vão pisar o pé na minha casa. Né? Então, qual que é a grande questão? A questão é que precisa tomar decisão e você precisa falar, você precisa mudar o que você fala. Ah, mas porque ter dinheiro é difícil. Óbvio que vai ser difícil se você continuar falando. Você tem que falar. Eu amo trabalhar. Por quê? Começa com isso, mas gente. Juliana, que coisa louca e tudo mais. Gente, eu tô falando... É que é difícil, né? A gente falar isso num vídeo. Gente, óbvio, o trabalho gera renda. E a renda gera a nossa qualidade de vida. Então é óbvio que eu vou amar trabalhar. Porque eu amo dinheiro, porque eu amo qualidade de vida boa. Essa é a grande questão. Agora, se você trabalhar é chato, dinheiro é difícil, blá, 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 óbvio que você vai ter uma qualidade de vida sofrida. É o que eu sempre digo, né? Se você não consegue, por enquanto, controlar aquilo que você pensa, tente ter o domínio sobre aquilo que você fala. Porque o que a gente fala, a gente consegue controlar mais, né? E aquilo que a gente fala, ele vem da nossa autoimagem também, exato, né? Exato. Tudo aquilo que a gente fala é porque a gente está sentindo e está no nosso inconsciente. Isso é um fato. Isso está totalmente relacionado com a nossa autoimagem. Tudo aquilo que está na minha autoimagem, vai sair. Então, ou pela fala ou pelas ações. Ou pelas ações. Então, se você não consegue, Érica, mas meu pensamento, nossa, eu não consigo acalmar meu pensamento, eu só penso coisa negativa, eu só penso isso, eu só penso aquilo. Gente, começa pela fala, então, quando vier o pensamento negativo, você só pensa, mas você não precisa falar. A vida é uma, né? Ou o meu trabalho é uma... Então, não, gente, não fala. Pensou? Primeira coisa, boquinha fechada, não precisa falar. E é uma coisa... se você conseguir isso, já é um grande avanço. E é uma questão assim também, gente. Não significa... mas Juliana e Érica, vocês conseguem fazer assim sempre? É óbvio que não.
A Érica falou aí no meio do vídeo que é um trabalho Diário, eterno, Até sempre. o nosso último suspiro aqui na Terra, a gente vai estar trabalhando isso, né? A gente tem que se observar diariamente, tá? É um trabalho eterno. Não significa que a gente já zerou, né, a vida nesse quesito. Jamais, tá longe disso. É que algumas coisas a gente já consegue. Agora tem outras áreas que a gente ainda tem desafios e precisa, tá? Então, e isso vai ser para sempre, tá ok? Então, e outra, a gente sempre tem que observar quem a gente deixa chegar perto de nós, porque vai acabar interferindo também na nossa autoimagem se a gente não estiver muito bem fortalecido naquela área da vida. Então, o ponto é, a solução sempre será você começar a fazer o contrário daquilo que você vem fazendo até agora. Exato. E aceitar o contrário, aceitar o bom. As pessoas, principalmente o brasileiro, ele tem tendência de negar a coisa boa na vida. Ele sempre julga. Nossa, aconteceu, se sabota, nossa, milhares de vezes, né? Sempre julga que aconteceu algo bom é porque vai vir algo ruim. Várias Por quê? crenças aí, várias... Por quê? Né? É crença. Aconteceu algo bom, agradece. Receba. Receba, sabe? Eu sou merecedora. Eu sou merecedora. Para de ficar falando para de ficar falando que felicidade pobre dura pouco. Gente, não. Não é possível que isso aconteceu. Tem alguma coisa errada. Ih, sobrou esse dinheiro, quer ver? O gás acabou. Então, gente, espera. Quando sobrou, graças a Deus sobrou. Não já pensa, alguma coisa vai acontecer. Aí como que eu faço? Vai lá e acontece. Por quê? Porque você tá emanando essa energia aí, falando o tempo inteiro que vai acontecer, tá sentindo isso, vai lá e acontece. Pra quê? Pra validar. Porque Deus, o universo, ele responde tudo que você deseja. Exato. Então deseje coisas boas, pense coisas boas, diga coisas boas. Exato. Então esse assunto é maravilhoso, né? Não zera. Estamos aí com 46 minutos. Vamos ver os fortes que vão conseguir assistir esse vídeo inteiro. Mas a questão é, gente, vocês precisam entender que tudo aquilo que a gente faz é porque é a forma como a gente se vê. Esse é o grande resumo do vídeo. Ju, e como eu faço para mudar? Ressignificando, primeiro, igual a Érica falou, não explanar, pensa, mas não fala, né? E em casos mais avançados, aí é terapia, aí fica aí um período aí com a Érica e tratar isso, tá? Porque tem solução, gente. Sim. Esse negócio de não tem solução, tem solução sim, tá? A gente nada é pra sempre, gente. Nada a gente consegue pra sempre. Ressignificar isso sim. Você não precisa sofrer ou viver nesse estado pro resto da vida. Você não está fadado a isso. Exato. Ao contrário, a gente tá aqui pra ser feliz. É para alcançar o melhor que a gente pode ser em todas as áreas da nossa vida. O que não significa que não terão desafios. Terão desafios, mas a gente vai superar de uma forma mais tranquila. Tá? Essa é a grande questão do autodesenvolvimento. É você ser capaz de superar os desafios de uma forma mais branda. Tá? Sim. E aí, Érica, mais algum ponto? Não, eu acho que ficou claro aí pro pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. E aí, eu às vezes me empolgo, né? Não tem como. Eu às vezes me empolgo e aí, assim, esse é o nosso jeito, né? Mas eu creio que não tem mais nenhum ponto. É isso mesmo. Por enquanto, não. Próximos pontos. Amor próprio, próximo vídeo, hein? Esse também é muito bom. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram, tá? Instagram da Érica é Érica.psicanalista. E o meu, Ju Borrieiro Pereira. Só chama lá no direct. Qualquer dúvida de vídeo, a gente responde por lá, tá bom? E é isso, gente. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.